Bem, pessoal, boa tarde. Eu sou o Vinícius, sou fisioterapeuta das UTIs clínicas também, assim como a Luísa. E aí eu vou dar continuidade nessa reunião com a apresentação aí do artigo intitulado como Associação de Variáveis de Mobilização Ativa, Eventos Adversos e Mortalidade em Pacientes que foram submetidos ao uso de ventilação mecânica invasiva na unidade de terapia intensiva, uma revisão sistemática com meta-análise. Pouco pouquinho. Esse artigo ele foi publicado em 2024 na revista Lancet por Michele Patton e colaboradores. Só uma coisa, o primeiro artigo não é da revista New England, é da New England Evidence, e esse também não é da Lancet, é da Lancet, são sub... É uma sua da revista. Isso é importante. A gente tem a introdução, já que é um artigo que fala em referência à mobilização. A gente sabe que a mobilização ativa ela é implementada dentro dos ambientes de terapia intensiva com o objetivo geral da gente manter a capacidade funcional desse paciente para evitar que haja perdas, visto que o imobilismo tem essa função super deletéria. É uma prática que tem sido incluída em diversos guidelines de cuidados ao paciente crítico, inclusive tem um guideline específico do NICE, que é o Instituto Nacional de Cuidados de Excelência em Saúde do Reino Unido, que tem lá um guideline inteirinho só de reabilitação de paciente crítico, é muito bacana. Faz parte do bundle BCDF, todo mundo já deve ter visto já. É um pacote aí que é apresentado pela Sociedade de Medicina de Cuidados Intensivos, e a mobilização ela se inclui ali na letra E, isso como mobilização e exercício. E o restante, ele é representado com diversos testes que são feitos diariamente. O A é representado em prevenção, identificação e manejo de dor. O B sobre retirada de sedação e teste de respiração diária, os pacientes que estão utilizando ventilação mecânica invasiva. O C, ele é representado por titulação de analgesia e sedação, ou seja, o paciente está entubado, não precisa ficar rasgando 5%, então isso deve ser titulado. O D é prevenção, identificação e manejo de delírio, o E, eu já falei. E o F, ele representa aí o engajamento e empoderamento familiar, ou seja, incluir a família do doente dentro desse período aí, para que as estratégias sejam tomadas de acordo também com o conhecimento da família. E, como eu já apresento no plano também dizendo, é uma estratégia também que é utilizada para redução de delírio, principalmente nos pacientes mais idosos. Bem, a mobilização em si, a atividade física dentro da UTI, é uma estratégia que é complexa, então não é só chegar e fazer. Ela depende de uma avaliação sistematizada e também depende de diversos fatores, sendo o paciente em si, o ambiente e a equipe disponível também que você tem para realizar essa prática. Nos últimos anos, muito tem se estudado em relação à questão de mobilização. O autor traz que mais de 4.500 estudos foram publicados nos últimos 15 anos para poder descobrir as questões de efeitos de mobilização, viabilidade e segurança no paciente crítico. Eu trago aí um artigo de 2014 que Robson e colaboradores eles publicaram, determinando, na verdade, como se fosse um guideline também, em questão de segurança da mobilização do paciente ali dentro da UTI. Eles determinam alguns pins para poder complementar na avaliação do terapeuta para poder aplicar a sua estratégia. Pode passar, por favor? Esses pins eles são representados em 3 cores, verde, amarelo e vermelho. O verde representa baixo risco de evento adverso. O amarelo é um potencial risco de evento adverso, então é algo mais moderado, tem que ter um sinal de atenção. E o vermelho é um potencial de risco bem significativo, então tem que tomar bastante cuidado. Eles até trazem também que, se necessário, conversar, discutir com um profissional sênior, que tem um pouquinho mais de tempo, mais de experiência dentro dessa questão. E aí, esses pins, eles complementam tanto as questões de variáveis respiratória, neurológica, cardiovascular, entre outras. O paciente que está em diético, valor intraórtico, entre outras questões aí. Pode passar, por favor. Bem, pensando nisso tudo, em questão de mobilização, eventos adversos, o autor tem como objetivo primário investigar efeitos de mobilização ativa em eventos adversos e mortalidade em adultos que estão gravemente doentes durante ou após o uso de ventilação mecânica invasiva no ambiente de UTI, comparando com uma mobilização, aplicação tardia ou menor frequência e intensidade desta. O objetivo secundário é comparar segurança de mobilização com cuidados habituais em relação à duração e implementação dessa atividade, bem como com indivíduos intubados e extubados. O autor ele define mobilização como qualquer atividade com participação ativa do paciente que gere um tipo de contração muscular. Dentro disso tudo, são separados por subgrupos. Eles separam em questão de duração de atividade, início, status de ventilação mecânica e diagnóstico. Então, a duração ela compreende
curta e longa. A curta é de menos de 20 minutos por dia, a longa acima de 20 minutos por dia, o início precoce e tardio, onde precoce é inferior a 72 horas da admissão em UTI, tardio acima de 72 horas, está de ventilação a pacientes intubados e tubados, e diagnóstico de admissão são pacientes cirúrgicos versus pacientes clínicos. Bem, o método, então, é um estudo, que é uma revisão sistemática, meta-análise frequentista bayesiana, foi registrado no Próspero, através desse número que está sendo descrito aí. O Próspero, ele é um banco de dados, onde há a necessidade de toda a revisão sistemática ser incluída lá, com o objetivo de manter a qualidade e a segurança dos dados que vão ser descritos ali, para evitar algum tipo de viés ou manipulação de dados. Essa revisão foi realizada de acordo com o método Prisma 2020. Pode passar mais, por favor. Tem aqui, como eu disse, é uma análise frequentista e bayesiana, e aí tem a definição das duas. A análise frequentista é uma análise que a gente já conhece, a maioria dos estudos que a gente vê. E tem aquele valor de P, que todo mundo fala sobre, que é simplesmente estatístico e tudo mais. Ela fornece evidências contra uma hipótese que eles têm, uma hipótese nula, para destacar a diferença significativa entre subgrupos. Então, existe uma intervenção e controle, pega esses números, faz uma análise e no final a gente vê se tem alguma diferença em si. Já a análise bayesiana, ela interpreta uma probabilidade de efeito desse tratamento com base de dados disponíveis já existentes e também com conhecimento prévio em relação ao assunto. Falando aí dos critérios de inclusão do trabalho, então foram ensaios clínicos randomizados, investigando efeitos de mobilização comparados com nenhuma atividade, implementação tardia de menor frequência e intensidade, ou menor frequência e intensidade, desculpa, de mobilização em pacientes adultos, maiores de 18 anos, admitidos em UTI que necessitaram de ventilação mecânica invasiva. Os critérios de exclusão foram ensaios com cursos de participantes que tinham um processo de doença que poderiam afetar o resultado durante o programa de mobilização, sendo este doença muscular pré-existente ou de rápido desenvolvimento, lesão de medula espinhal, demência avançada, entre outras condições neurológicas, ensaios não randomizados, ensaios onde intervenção muito de participação ativa do paciente e outros ensaios que não ocorreram no ambiente de UTI. Os bancos de dados que foram utilizados foram o Medline, Embase, o Cochrane, o CIDAL, o Sport Discos, o Scopus, o Web of Science e o Pedro. O critério de seleção, então, foram realizados por dois pesquisadores, títulos e resumos foram selecionados, foram revisados os textos completos de acordo com critérios pré-definidos que eu já falei anteriormente, utilizaram o software Covidence, e em caso de discordâncias, essa era resolvida por discussão entre os dois e a intervenção de um terceiro revisor. E a análise de dados, com da parte metodológica, foi realizada também por dois revisores, utilizando a ferramenta de risco de viés da Cochrane, que é o Cochrane Risk of Bias, ou Cochrane 1.0, com discordâncias resolvidas também por discussão entre os dois, ou intervenção por um terceiro revisor. Como a Lu tinha trago antes do trabalho dela, aqui também trago aqui, o risco de viés, ele tem 5 pontos aí que o software ele avalia, pode passar tudo. O primeiro, ele começa por geração de sequência aleatória, que seria entre viés e seleção. Após, ocultação de alocação, também entra no viés e seleção. No terceiro que eu destaquei, fala sobre o cegamento dos participantes pessoal, ou seja, a gente vê em alguns trabalhos sobre questão de intervenção, passeio, etc. e tal. Nessa questão está tudo vermelhinho. E realmente tem que ser assim, porque não tem como cegar o que o paciente está recebendo e o que o profissional vai fazer, porque é fisioterapia. Então, o profissional tem que saber o que está fazendo, e o paciente tem que saber também o que está recebendo. Então, dentro dessa questão, estar vermelhinho com potencial risco de viés, está correto dentro dessa questão. Os demais também, sedação de avaliação de resultados, que tem como questão de viés de detecção, dados de resultados incompletos, que é viés de atrito, reportagem seletiva, que é viés de reportagem, outros viés e risco geral. Pode passar. A classificação da qualidade de evidência foi utilizada também usando a abordagem do grade, que começa sempre no alto, vai para moderado, baixo e muito baixo. O desfecho primário, então, foi o número de eventos adversos durante a mobilização, e o secundário, mortalidade na UTI ou em tempo próximo de alta dessa. Pode passar. Bem, então, de início, foram identificados 21.923 potenciais artigos aí que tratam dentro do rol deles aí. Dentro dessa questão, removeram 7.491 duplicatas, sobrando 14.440 artigos. Dentro desses, 13.974 foram excluídos, restando apenas aí 466 artigos foram lidos, o texto completo. 399 foram excluídos, e ali tem ali o porquê. Boa parte deles eram duplicatas. Restando, assim, 67 artigos que foram incluídos aí. Pode passar.
Desses 67 artigos de 24 países. O N de pacientes que compreendem esses trabalhos são 7.004. 59 desses artigos contribuíram para a meta-análise, 120 ensaios para análise de eventos adversos e 58 ensaios para análise de mortalidade. Dentro desses artigos que foram selecionados, a maioria são de pacientes que começaram a ser mobilizados antes de intubar, quer dizer, ainda intubados, desculpe, com duração dessa atividade superior a 20 minutos dia, com foco em mobilização progressiva. Eles trazem a mobilização progressiva como o paciente que está fazendo uma atividade no leito, se resta, fica em pé, usa carga e tudo mais. Dentro desses estudos, 30 foram identificados com baixo risco de viés, 16 estudos com moderado risco de viés e 21 com alto risco de viés. Bem, aqui nessa tabela, pode passar, por favor. A gente tem os resultados aí da primeira análise em questão de eventos adversos. Não foram encontrados efeitos de mobilização em comparação com os cuidados habituais em recorrência de eventos adversos. Cuidados habituais já foram descritos anteriormente, porém, dentro do trabalho não é muito bem descrito o que seriam os cuidados habituais. Eles estimam ali o que eles consideram, mas cada trabalho que eles selecionaram faz uma coisa diferente. Era uma coisa que a gente tinha discutido aí na hora da aula, então tinha uma certa linha. O risco geral de ocorrer um evento adverso varia de 9%, porém tem um alto índice de heterogeneidade entre os trabalhos, acima de 91%, acima de 90%, e os autores haviam determinado 50% desse índice de heterogeneidade, então sobe bastante. A certeza de evidência é muito baixa quando considera a questão do grade, e os eventos adversos que foram relatados são eventos que a gente vê no dia a dia, hipotensão, saturação, que foram classificados como natureza transitória, ou seja, se você interrompe a atividade que está sendo implementada ali, dando um tempinho, isso retorna para o basal. E eventos que foram um pouquinho mais graves foram deslocamento de catéter ou dreno e arritmias cardíacas que tiveram necessidade de intervenção médica. E tem um evento que foi potencialmente descrito como não reversível, o paciente teve um acidente vascular encefálico durante a atividade. Aqui a gente tem aquele gráfico de Forest plot, e aí, como a gente falou na questão de heterogeneidade, os estudos ali eles começam a fazer uma curvinha sinuosa, então eles não têm uma certa homogeneidade assim para seguir, para favorecer um lado. Né? E novamente eu destaco ali o índice de heterogeneidade ali de 91% e o resultado no final ali. Foram, considerando todos os estudos que foram analisados, desde estudos com baixo risco, médio risco e alto risco de viés, foram 19.651 eventos de mobilização e dentro desses houveram 653 eventos adversos relatados, onde os autores eles relatam aí uma taxa de 3% de ocorrência de eventos adversos. Já essa tabela a gente representa a questão de mortalidade com a aplicação de mobilização, que também não houve significância estatística quando comparado com cuidados habituais. Dentro dessa questão, os autores tiveram uma certa dificuldade em complementar dados, analisar e fazer uma boa perdi a palavra agora. Análise, obrigado. E aí eles determinaram com uma análise bayesiana, que é a análise que pega os dados que já tinham existência e calcular uma probabilidade de dano, e aí a questão de mortalidade ela chega até 77% dos pacientes que estão internados dentro do internamento em si. Nessa questão foram utilizados trabalhos com baixo risco de viés e a certeza de evidência pelo grade é moderada. Aqui é só o forest plot de novo aí da questão da mortalidade, eu tive que dividir a questão do RKB, e ali no finalzinho ali eu trago de novo o resultado que é dado. Esse gráfico ele traz aí um resumo basicamente dos resultados que foram expostos lá na tabela. O azulzinho representa eventos adversos e o laranjinho, o rosinha, mortalidade. Os pacientes que foram submetidos a maior duração aí de mobilização, acima de 20 minutos por dia, tem uma taxa percentual, isso considerando a análise bayesiana que eles utilizaram. Tem risco de 67% aí de dano de evento adverso. E também esses pacientes que receberam mobilização em intubados tinham um percentual de 71% aí de ocorrer aí evento adverso também. Porém, os pacientes também intubados, eles tinham até 88% aí na questão de eventos adversos também. O que chama atenção um pouquinho na questão de mortalidade, onde os pacientes aí que foram mobilizados por um menor tempo por dia
tinham aí uma questão de 74% aí desse percentual de risco de morte. E também que a terapia foi iniciada aí antes de 2 horas de UTI, também houve essa questão de 68% de risco de mortalidade. Pode passar. Dentro da discussão, basicamente os autores eles relatam que a maioria dos eventos adversos na verdade foram transitórios, as mesmas interrupção da atividade, aumentação de mobilização por maior tempo, houve taxas de eventos adversos quando comparadas com curta duração, houve mais taxas, porém, a taxa de mortalidade nesse subgrupo foi menos mobilizada, foi maior em relação ao outro grupo. Porém, o que dá para pensar em relação a isso pode ser a gravidade da doença do paciente. Não se sabe como o paciente estava, não tem essa informação do trabalho e também não foi considerada na análise de dados. A ausência de informações quanto à dosagem, entre aspas, de mobilização, afeta a compreensão da ocorrência de eventos adversos durante essa atividade, impactam nos resultados, então é muito mal descrito pelos trabalhos que foram selecionados o que era feito, ou geralmente dizia, o paciente subir a lei, carga, mas quanto de carga, quanto tempo, tudo mais. Isso atrapalha um pouquinho. A alta taxa de heterogeneidade também entre os estudos impactam no resultado final na qualidade de evidência. E, como eu disse, falando novamente, os dados disponíveis dos ensaios recrutados, eles impactam na análise de subgrupo, e aí impedem a identificação de outras variáveis que poderiam mostrar para nós se a mobilização ela aumenta dano ou não, o que afeta o resultado e torna tudo isso que a gente viu como gerador de hipótese, visto que a questão de eventos adversos tem um baixo nível de evidência. Pode passar. E as considerações finais, elas, na verdade, na minha opinião, como o Rafa pediu, uma opinião em relação a tudo isso. Óbvio. Depois de ler, com a sua experiência, você já tem uma ideia. Bem, a gente já sabe, a gente discutiu aqui há pouco, a mobilização em si ela é segura quando ela é implementada dentro de um momento favorável, né? Então, para isso, é necessário uma avaliação multidimensional de diversos fatores do paciente para poder implementar essa. Sempre vai ter risco adverso, então, ressalto novamente a questão de avaliação, para que a gente evite um possível dano desse paciente. Os autores eles chegam a relatar para nós 13% de ocorrência de evento adverso, porém, lá nas tabelas, o índice de confiança ele é muito largado, tanto da questão da doença e também essa questão que eles relatam para nós. E aí o nível de evidência é muito baixo e dependendo do doente, da complexidade, certeza que se você pega um UTI, pacientes, por exemplo, as nossas UTIs aqui, que são pacientes graves, o nível de evento adverso é muito mais alto do que isso. Se você pegar um certo período representativo de quantos pacientes foram atendidos e analisar isso dá muito mais. Os ensaios que foram incluídos tinham baixa transparência em relação aos subgrupos de intervenções, então acho isso muito complicado de você considerar esse trabalho assim como talvez um coadjuvante para a sua terapia, para você olhar, ler e pegar, será que dá para utilizar isso ou não? Eu acho que, pelo menos na minha opinião, não. E a necessidade mais como os autores também trazem a necessidade de mais ensaios bem estruturados, com planos de intervenção e cuidados bem definidos, que são seguidos à risca, para que a gente consiga, um dia, ver essa questão de benefício versus dano do paciente aí, em relação à implementação de mobilização dentro da terapia intensiva. Eu não coloquei QR Code, porque não estava, quando eu colocava, eu ficava desvirtuando, não estava lendo direitinho a questão dos links, então se vocês quiserem eu passo para vocês depois do trabalho. Obrigado, gente. Antes de abrir para a discussão, volta na primeira tabela lá. Antônio, Só tirar a fotinha primeiro, volta no começo. Na primeira, na capa. Quem é que é do lado? Aí. Vem passando para cá. Isso. Agora sim. Eu gostei. Fica tímido. Não é? Foi. Mas tudo bem, você está em casa. Quando vocês, quem tiver interesse de ler depois esse paper, deixa eu Pode lá. passar o dedo Aí. Então, a primeira coluna aí são todos os eventos adversos, depois ele tem o N, número de estudos, o número de eventos, considerando todos os estudos, e aí faz 2 tipos de análise, né? A primeira coluna, 1, 2, 3, a quarta coluna é a análise frequentista, onde ele só compara o número de eventos adversos do grupo
controle, do grupo intervenção e do grupo controle, e faz uma análise aí de risco relativo. Então, só o Vinícius colocou aí, ó, 1.09 é o risco relativo, depois o intervalo de confiança e o índice de heterogeneidade dos estudos. Tudo que for essa heterogeneidade maior de 50%, provavelmente existem muitas diferenças entre os estudos que foram incluídos aí para esse item, tá? Já a análise bayesiana, ela é um pouco diferente, é uma coisa que eu estou tentando aprender ainda, como fazer, ainda não entrei nesse mundo, mas ela utiliza, além dos dados disponíveis que a análise frequentista utiliza, ela utiliza conhecimento prévio sobre o assunto, principalmente a distribuição da variável que você está colocando em questão. Por exemplo, por análise bayesiana, é considerado se você tem alguma informação prévia sobre o número de eventos adversos para aquele determinado cenário, né? Então, aí dá essa determinação, uma distribuição normal, uma distribuição assimétrica, uma distribuição de Poisson, ou uma distribuição logarítmica, então, isso entra dentro da análise. E a análise bayesiana nos dá uma probabilidade pós-teste. Então, por exemplo, enquanto a análise frequentista só me fala que, para o resultado geral de todos os eventos adversos, quem fez mobilização tem 9% a mais, né, dá 1.09, que dá 9% a mais de risco de desenvolver evento adverso, só isso ela dá de informação. Só que o intervalo de confiança é muito amplo. Esse risco pode ser menos 41% ou até 74% a mais de quem faz mobilização. Já a análise bayesiana, ela me dá uma probabilidade, ou seja, quem faz o risco aqui é de 0,78. Ele é até menor, né? Então, aqui quem faz mobilização tem 22% menos risco de evento adverso. Mas o intervalo de confiança pode dizer de 0,46, ou seja, 50% a menos, ou até 30% a mais. E no fim da história, ela te dá uma probabilidade em porcentagem pós-teste. Olha, considerando os dados que você obtém no seu banco, e mais a informação da distribuição da variável, mais ou menos você tem uma probabilidade de quem faz mobilização em ter qualquer um dos eventos adversos é de 17%. Então, ela te dá essa informação a mais. Então, por isso que vários trabalhos hoje, quando você trabalha com variáveis biológicas e que tem são influenciadas por muitas outras variáveis de confusão, a análise bayesiana está aparecendo bastante agora, porque ela dá essa informação. Diferente, né, Rafa? Isso me chamou a atenção. Você não tem P. Fica muito diferente. P você interpreta pelo intervalo de confiança. Muda a interpretação. Mas aí, mas é 17%, mas você tem que entender que o intervalo de confiança da medida do risco é 1. Então, né, porque, por exemplo, se você pegar aqui, ó, que nem no segundo, tempo de duração, ó, quem faz mais que 20 minutos por dia tem 67% de chance de ter evento adverso. E aqui, a análise bayesiana, ela te traz, não o número em si, mas a lógica da coisa. Óbvio, doente crítico, que passa mais tempo sobre uma intervenção, tem mais chance de evento adverso. Então, ela é interessante para isso, né? Uma coisa... Mas aumenta quanto a chance do evento adverso? E se você for falar em risco relativo, em 12%, ó, 1.12. Mas em probabilidade... É 67%. Então, você tem que ficar esperto nessa situação, né? Tem que se considerar também o índice de confiança. É 1.7. Então, agora, outra coisa que para a gente não colocar no ponto de discussão. Em nenhum momento ele falou em classificação desses eventos adversos, certo? Não. Isso é uma coisa que a primeira coisa que eu perguntei para o Vinícius é isso. E nós fomos no material suplementar, isso não é muito bem descrito, mas não é porque ele não descreveu, é porque os artigos são ruins nisso aí, né? A maioria deles... A cultura de segurança do paciente, ela envolve algumas classificações, né? Você tem o evento adverso leve, o moderado, o grave e o letal. Eu estou imaginando que não teve nenhum letal, senão seria diretamente... Teve uma história de AVC no caminho, entendeu? Que é um evento grave. E aí
Aí os que eles classificam potencialmente graves, que talvez necessitem de intervenção médica, foi redução de catéter e dreno. Ok. Mas o leve, por exemplo, pode ser simplesmente um efeito esperado da mobilização. Você tem uma zona cinza aí. O que é leve e o que é o efeito esperado? Na verdade, a classificação do que é de grave, médio e alto risco, cada ensaio clínico deve determinar antes de iniciar. Ele fala, por acaso, por exemplo, quem sabe, se você fizer uma boa avaliação, a gente já fez um trabalho sobre evento adverso e a gente não foi alto, foi baixo. Por quê? Porque você avalia o doente antes de você mobilizar. Por exemplo, mas ele comenta que os doentes eram avaliados antes de mobilizar ou simplesmente vão lá e mobilizam? Porque também tem isso. De repente eu só vou lá e não vejo que eu estou mobilizando, eu posso ter mais evento adverso. Não, é que é uma revisão tem sistemática, né? E a gente não, porque a gente fala assim, que a gente tem os doentes graves, mas nós temos o índice de evento adverso baixo. Por quê? Porque você avalia... Mas aí ele ia ter que colocar como um dos critérios avaliados na revisão sistemática os SAPs, né? Ou qualquer outro, algum score de gravidade. Não tem nenhum trabalho que ele botou, ele não comentou, mas ele analisou isso. Tá, mas essa de saturação é hipotensável, porque é o risco de você tirar uma conclusão meio tosca daí, né? Então, o doente que mobilizou menos morreu mais. Peraí, né? Mas aí eu tenho, aí entra outras coisas, né? Eu acho que evento adverso tem uma boa associação com mobilização, mas óbito não. Morte é multifatorial. Provavelmente, não é que quem mobilizou menos morreu mais. É quem mobilizou. A mobilização foi um tempo baixo porque era mais grave. Exato. Provavelmente essa associação. É uma coisa que eu falo. Mas que você só vai descobrir se tiver um score de gravidade, né? Porque a gente não tem. Se a gente vê aquele gráfico que você... De coluna, né? De coluna que você mostrou... Foi lá. Inclusive, vai ser destubado. Aí. Vai ser destubado. A mortalidade está associada sempre aos pacientes que mexeram menos e que mexeram mais precocemente. Exato. Então, provavelmente, o paciente era o mais grave. Então, Eles não consideram essa análise porque não há descrição. E é difícil a gente fazer algumas inferências, porque são muitos artigos e você não leu todos os artigos, né? A pessoa que leu, que interpretou, e aí Porque chama a atenção também, né? 88% de eventos adversos dos pacientes que estavam estudados. E assim, muitas Provavelmente vezes quem era mobilizado mais, quem andava mais. a diferença, às vezes, de um evento adverso para um efeito fisiológico é simplesmente a intensidade que isso acontece. Que é... Na verdade, se você monitora o doente, você vai interromper a atividade na hora que ele chega no limite determinado. Você não vai trabalhar isso como evento adverso. É isso que eu estou falando, é você avaliar, avaliando. Porque na fisioterapia é a mesma coisa do quase quebra, né? Que eu continuo tendo dificuldade de achar que um quase quebra durante a fisioterapia, se você está treinando equilíbrio, por exemplo, isso seja um evento adverso. Não, isso é um risco Porque, assumido. na verdade, isso é um risco assumido. Você Exato. sabe que você vai induzir a isso, até é a forma de você treinar o equilíbrio da pessoa. É um risco assumido. Você não treina na posição. Por exemplo, em todos Então, os projetos de funcionalidade, de todo o projeto de funcionalidade, eu declaro que a probabilidade de queda é um risco assumido nos testes. Tem que declarar lá. Então, eu não estou nem não é um evento adverso. eu estou nem dizendo a queda propriamente. A queda propriamente eu acho que é um descuido. Mas é um risco assumido no qual você está tomando providências para esse que... equilíbrio, né, que muitas vezes é colocado como evento adverso, durante a física eu acho que não é, porque assim, é alguma coisa que você até Não, mas é difícil essa na classificação. sua terapia, né? Porque isso que vai É o mesmo que você dizer que o doente num teste de caminhada de 6 minutos não pode cair. Como qualquer. É que nem um AVC. Provavelmente esse paciente tinha um êmbolo em algum lugar que, ou fazer a fisioterapia, ou ele simplesmente levantando para ir ao banheiro, provavelmente isso ia deslocar e ele ia fazer AVC. Então, tá bom, então eu não faço fisioterapia para evitar o AVC. Mas ele também vai ao banheiro, ele não vai sair nunca mais. Então, tem algumas coisas que são eventos isolados. Só que de novo, mal descrito. Sim, a gente vai cair no que a gente estava discutindo ali com a Luísa, né? É a estratégia. É parte de uma estratégia onde você avalia, e ela chamou a atenção, avaliar, tem que reavaliar, para você poder fazer a progressão. Aí nós estamos falando do conceito de reabilitar o doente. Exato. E dentro do processo de avaliação, você ter uma prospecção de qual evento adverso pode acontecer ali. Né?
Isso é interessante. Você sabe que tem, que a chance sempre vai ser positiva de ter evento adverso, sempre. O quanto nós vimos que a literatura é meio bagunçada, a gente não tem isso medido. E também nunca vai ter muito, porque cada trabalho é feito de uma forma, mas a gente tem em mente que há o potencial risco de ter. Agora, para Ana Maria, que está no leito, entubada, é um. Para a Kelly, que está deambulando com grena, é o outro. Para mim, que não sei o que ela é o outro. Então, para cada paciente, a gente tentar prever qual é o potencial risco, né? E se precaver. Que é a individualização da tua avaliação. Você vai, não é porque o cara fez a revasca que é tudo igual. Tudo igual. Exatamente. A diferença do protocolo é de letras. Muito bem. Então, Laine, tem alguma pergunta? Quer tirar da tela aí, Lu, pra gente ver? Sem certificado. Sem... Tem, Gabriela, já tá lá. Já mandaram, né? Só... Pode parar. Aí, muito bem. Boas discussões hoje, pessoal. Tá ótimo. Certinho. Obrigada, gente, por ter topado esse desafio. Boa dupla. O Juliano quer falar alguma coisa? Ele está ali pelo as palmas. Quer comentar, professor Juliano? Não, na verdade, quando eu vi a propaganda da aula de hoje, isso mexeu comigo porque esses temas me incomodam demais, assim. Por isso eu quis assistir as duas. Sabe por quê? Porque o artigo, ele é muito traiçoeiro, porque ele tem uma dificuldade, ambos têm uma dificuldade enorme de mostrar o benefício. E o Rafael foi muito cirúrgico aí nas colocações dele, que parecia que eram as minhas palavras que eu falaria assim. Sabe por quê, gente? Porque se você conclui, nesse segundo artigo, por exemplo, que, olha, a mobilização não faz a mínima diferença para nada, que é mais ou menos a conclusão que ele teve, o Vinícius. Isso por quê? Porque com essa heterogeneidade dos métodos, é impossível, quando você gera um resultado, uma conclusão, falando, não, a mobilização nessa revisão sistemática, todo mundo associa com o quê? É o maior nível de evidência da galáxia, a revisão sistemática. Mas se você publica uma revisão sistemática com I quadrado de 91, é uma heterogeneidade tão grande que é quase ilegal juntar tudo isso no mesmo compêndio e falar, vamos comparar para ver se funciona ou não. São coisas tão diferentes, é comparar abacaxi com morango. Então você não acha o resultado. Aí o Rafael também falou na outra vez, ele falou, se você botasse as intervenções todas bem amarradinhas, você ia ter muito menos artigos, mas você ia conseguir achar alguma coisa. Então isso é ruim para a gente, porque você bota tudo no mesmo negócio e fala, não faz diferença. Todo o trabalho que tem saído ultimamente nas grandes revistas, falando, a mobilização no hospital não funciona. Não funciona porque é tão heterogêneo, isso não é entre hospital e hospital, é entre fisioterapeuta e fisioterapeuta. Cada um faz uma coisa, bicho, e tem dificuldade de se conversar. E é um desafio enorme tentar homogeneizar isso. Aí homogeneizar, tudo bem, começamos a fazer a mesma coisa. Qual que é o problema? Cada um vai lá e quando muitos serviços assim, o chefe vira as costas, o que acontece? Cada um vai lá e faz seu jeito, e quando faz? Tem muito lugar que nem faz, finge que faz. É que nem se colocou aí também. Olha, fala que o paciente não tem déficit. Que dia que um paciente internar no hospital não tem déficit? É só absurdo. Então, assim, e aí o cara copia e cola. Às vezes o cara tá entubado e nem entubado tá. Aí você pega o trabalho, é difícil. Então, assim, é agressivo. Então, eu acho ruim quando saem esses trabalhos de mobilização. Toda vez que sai um trabalho de mobilização, não dá diferença, porque as pessoas que avaliam o trabalho nem sempre são fisioterapeutas, ao contrário. E aí o que acontece é só assim, fisioterapia é tudo a mesma coisa. E não é. Então, não achar o resultado é até esperado, como o Rafael também falou. É como se eu ia falar, ele falou, eu ia falar, ele falou. Porque ele viu muito bem isso. Você está me ouvindo aí, Juliano? Não, é isso, negão, mas é isso mesmo, velho. Só que isso aí é ruim, porque o chefe do hospital, ele vai olhar lá e vai falar o quê? Olha, a fisioterapia não faz a mínima. O convênio vai olhar e falar, então não vou pagar bem. E não sei o quê. Isso cria um círculo não virtuoso. E esse tipo de publicação é tóxica para a gente. Porque quem monta a revisão sistemática não pensa nisso. Se você divulgar alguma coisa com I quadrado acima de 0,7, aquilo lá é um samba do crioulo doido, ficou bagunçado, ficou sem referência. E aí você não pode falar. Tomar uma conclusão com I quadrado, mas ninguém fala. A conclusão é, não funciona.
pô, é tão maior que isso, cara. E isso é muito ruim. E como isso o Rafael falou, talvez a gente nunca consiga fazer isso. Olha, eu tenho muita esperança que no meu prazo de vida eu consiga ver isso melhorar um pouco, mas é difícil pra caramba. Aí já não ia falar nada, eu não queria nem falar, mas é que falei pra caramba. Mas antes, ó, é um prazer participar aqui, tá? É uma honra para mim. talvez antes de a gente conseguir ler um paper que consiga fazer uma seleção muito homogênea, acho que o mais interessante é que os profissionais saibam primeiro ler o que está saindo, né? Nossa, é uma oferta isso aí. É muito Lê a difícil. conclusão e toca o barco, né? Mas não consegue interpretar um dado, né? É difícil. Não, e aí também é aquela coisa, você vai falar, olha, fala a verdade, eu fiz faculdade, todo mundo aqui fez. Olha, na faculdade, olha o I quadrado para ver heterogeneidade do forest plot da revisão sistemática com meta-análise. Isso é maluco. Até a gente acha difícil. Até eu acho difícil pra caramba. Imagina o cara que está na graduação. É tipo chinês mandarim, é impossível. E a gente tem que ser realista também. Mas beleza, desculpa aí, pessoal, mas é que é muito legal foi hoje. Parabéns para vocês. Gente, obrigado. Obrigada, Gil.